Leitura do livro de Jó a partir do capítulo 27. E lembre-se sempre do que é dito em Romanos 10:17, que a fé vem, que a fé pode ser aprimorada no ouvir da palavra de Deus. Então vamos ao livro de Jó capítulo 27. Insistirei na minha inocência. Esse é o título na resposta de Jó aos seus amigos. E Jó continuou em sua fala e então disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que enquanto me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Meus inimigos sejam castigados, que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que a esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida. Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus, vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então por que é que ficam aí dizendo tantas bobagens? A nova fala de Zofar, sua quarta fala. Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco como uma teia de aranha ou como uma cabana de um vigia em uma plantação. O homem mau vai ficar rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda a sua riqueza já se foi. O terror o arrastará como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará para longe. O vento violento do leste o arrancará de sua casa, soprando contra ele sem piedade. Enquanto ele faz tudo para escapar, ele corre e o vento assobia, e apavora com seu poder destruidor. Livro de Jó, capítulo 28. Elogio da sabedoria. Olhos abertos para tudo o que é precioso. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra e eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalharão na solidão. Pendurados e balançando de um lado para o outro, por cima deles a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safira, e no seu pó se encontra o ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com os olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar à nascente dos rios e trazem para a luz o que está escondido. E o valor da sabedoria? Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui ela não está, e o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas, com ágata ou safira. Ela vale mais do que ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro.
Do coral e do cristal nem se fala, a sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara a ela, e ela não pode ser comprada com ouro mais puro. Só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem, então, a preciosa sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Livro de Jó, capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala dizendo assim: ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava sempre comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em total silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava também dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos de todos os estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as suas vítimas. Todas as pessoas me davam total atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como a árvore das raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é melhorada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção, e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça das pessoas como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se esperava a chuva no tempo do calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido as esperanças. O meu rosto alegre lhes dava coragem de seguir em frente. Eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer, e os dirigia como um rei à frente do seu exército, e os consolava nas horas da aflição. Livro de Jó, capítulo 30. Essa gente zomba de mim e me ataca. Mas agora, homens mais moços do que eu zombam da minha pessoa. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De quem me servia a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer.
São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das noites e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotadas do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até a cuspir na minha cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou. Por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procuram acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com tanta crueldade, ó Deus. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta da minha pessoa. De noite, os meus ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo, pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos, porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser te pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio tanta desgraça. Eu aguardava a tua luz e chegou a mim a escuridão. Eu peço a tua ajuda, ó Deus. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço a tua ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos de um lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Livro de Jó, capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar ninguém. Que Deus me pese numa balança justa e eu ficarei convencido de que eu sou inocente. Nunca cobicei nem adulterei. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dessa mulher, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo que eu tenho. Ó Deus, eu sempre fui justo e caridoso. Quando um empregado ou uma empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse?
Que responderia quando ele pedisse contas dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida, tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com o que se cobrir, eu lhes dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Nunca fui infiel ao Senhor, meu Deus. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com as mãos. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, meu Deus, nem nocivo, nem hipócrita. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Aqui termino a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação, e com orgulho eu o carregarei no ombro e o porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei com a cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó.